Fala galera, meu nome é Alexandre, eu sou estudante de medicina. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês falando como eu fui na minha redação, né, que o estúdio corrigiu, mas também falando como que eu vou fazer a prova de amanhã. Eu mudei um pouco a estratégia dos últimos anos, que eu achei melhor assim por alguns motivos que eu vou justificar para vocês, e falar o meu desempenho, né, como que vocês já viram, né, o vídeo anterior, mas tem gente que tá chegando agora, então eu vou falar para vocês. E é isso, depois da vinheta a gente conversa, vou dar algumas dicas para vocês também, então se inscreve no canal e principalmente, tá gente, me segue no Instagram, porque no Instagram eu posto muita coisa da faculdade. Inclusive essa semana eu tô em semana de prova, né, eu iniciei minha semana de prova, semana que vem tenho mais prova e foi uma correria, mas é isso aí, vamos para mais uma prova que é amanhã. Então depois da vinheta a gente conversa, segue no Instagram. Primeiro, a minha redação ela foi avaliada pelo estúdio. O estúdio, ele, para quem conhece, né, eu sempre corrijo com eles. Então, no Enem a minha redação é mais valorizada, que eles são bem rigorosos. Então, gente, a minha redação ela deu 920 no estúdio. Eu vou mostrar aí para vocês o print da avaliação. E além disso, né, para quem não acompanha, para quem não viu outro vídeo, eu já fiz 40 acertos em ciências humanas, eu fiz 25 em linguagens, mas isso daí pode variar de acordo com a correção oficial. Pelo menos linguagens é uma coisa que eu acho que vai alterar, porque tem algumas coisas ali que não tá batendo, né, nos gabaritos. E é isso, gente. Tem outra coisa, e agora eu vou falar para vocês como vai ser a minha estratégia de amanhã. Amanhã, o que eu pretendo fazer? Geralmente eu faço isso, né? Faço 1 hora matemática, 30 minutos ciências da natureza. 1 hora matemática, 30 minutos ciências da natureza. Dessa vez eu vou inverter. Por quê? Porque eu vi algumas coisas de matemática básica, inclusive na faculdade, vai me ajudar também. Então eu não perdi o contato com essas coisas e eu acho que deu para aprofundar alguma coisa, porque eu até conversei com um amigo meu, com o Will, que por exemplo, a gente viu a questão do IMC, a gente viu a questão do desvio, por exemplo, é óbvio que não vai cair no Enem, mas a gente viu a questão de desvio padrão para a gente analisar, por exemplo, curva de crescimento, etc., de crescimento em pediatria, e principalmente pensando na parte de antropometria, que são as medidas que você tem com relação a peso, com relação à altura, com relação a IMC, para criança, por exemplo, com relação a perímetro cefálico, né, para pediatria. Então tem várias medidas aí que a gente aprende na faculdade e algumas delas são coisas que caem no Enem, só que diretamente o cálculo sem uma justificativa. Eu fiz isso daí, por exemplo, de uma forma aplicada, então para mim faz um sentido, por exemplo, você saber o IMC, porque você pode utilizar como referência para alguma patologia, para alguma coisa. Então, ou então para algum distúrbio de crescimento, alguma coisa, questão de desnutrição, etc. Então é bem interessante, porque você tem também a parte da matemática aplicada, mas você também tem a parte de saber o significado disso. E também tem outra questão, por exemplo, estatística. Eu tenho uma disciplina que é epidemiologia, então a gente trabalha muito com a questão do raciocínio, da medicina baseada em evidência, mas também tem muita questão matemática envolvida. Então a gente viu estatística, a gente viu probabilidade, a gente chegou a ver até análise combinatória. Então, gente, razões e proporções, isso daí é a base, né? Regra de 3. Então, assim, eu acabei tendo contato e, obviamente, eu não esqueci as coisas do vestibular, eu lembro algumas coisas, como, por exemplo, trigonometria básica, eu sei como aplicar, eu lembro a questão de geometria plana básica também, né, a questão, por que eu digo básica, gente? Porque eu não tô preocupado em acertar uma questão de prisma, prisma é uma coisa clássica, isso daí tem, e dependendo da questão não vai ser tão difícil, mas sei lá, esfera. Se cair esfera, geralmente vai cair uma coisa difícil. Então, para que eu vou perder meu tempo com coisas que eu sei que vão diminuir a minha TRI? Então, assim, é basicamente isso, tá, gente? Eu não perdi contato com essas coisas. Então,
o que eu farei? Como eu tenho mais facilidade em ciências da natureza, muito mais facilidade do que em matemática, eu vou trabalhar com aquela questão de valorização, porque eu sei que ciências humanas, ela agiu de uma forma como se fosse a minha, entre aspas, matemática, ciências humanas, porque geralmente matemática é o que a gente faz para dar uma valorizada, e 40 questões de ciências humanas com certeza vai dar uma valorizada na minha nota, porque a variação que eu encontro de 750 até um pouquinho mais ali, 805. Não é impossível, tá, gente? E é uma variação que eu nunca tive em nenhuma das minhas provas. Só a redação, né, que eu tive essa variação, mas eu nunca tive uma combinação dessas variações. E esse ano eu vou ter, porque essa vai valorizar muito ciências humanas e a minha redação vai valorizar, porque ela com certeza vai passar de 920, pela expectativa que eu tô tendo. Até se for 920 não é ruim, tá, gente? Mas eu acho que vai passar disso. E isso daí vai me ajudar muito, porque eu tiro a sobrecarga. Então, pra que eu vou perder meu tempo tentando fazer mais de 20, mais de 20? Mais de 20, vai, porque quem me conhece e acompanha sabe que geralmente eu faço, sei lá, 16, ou então ano passado eu acho que eu fiz 19, então a minha média de acertos de matemática não reduz, mas a minha TRI é boa porque eu acerto as questões que são as questões ideais para serem acertadas. Mas eu vou tentar, assim, matemática fazer o máximo, mas eu vou valorizar o que eu tenho de melhor, que é ciências da natureza, tá, gente? Então eu vou dar um pouco mais de atenção de ciências da natureza e eu vou inverter essa lógica. Então eu vou fazer 1 hora ciências da natureza, 30 minutos matemática. 1 hora ciências da natureza, 30 minutos matemática. Só que isso pode sofrer alguma adaptação dependendo do grau de dificuldade de algumas questões que sobrarem lá em ciências da natureza e dependendo de vários outros fatores, mas a princípio é isso, tá, gente? Então é basicamente esse meu plano, porque matemática, assim, eu sei que o mínimo que eu faço eu vou fazer, mas a questão é, se for possível, eu vou fazer mais do que isso, né? Então por isso que eu vou valorizar o que eu tenho de melhor, porque se eu conseguir uma coisa que eu acho possível, passar dos 30 acertos em ciências da natureza, porque eu vou dar mais atenção para ela, já vai dar uma valorizada muito grande. Então é basicamente essa a minha estratégia. Eu vou dar só mais umas dicas para vocês. Uma dica que eu queria dar para vocês, gente, é com relação a controle do cansaço. Porque assim, quando você tá cansado, você acaba chutando muito e você erra, principalmente no final da prova. É uma coisa que acontecia muito comigo. Então, para quem tá acostumado a não faz mal, por exemplo, tomar energético, se for possível, leva uma latinha de energético e quando tiver mais ou menos faltando 1 hora e meia para terminar a prova, que é geralmente quando a gente acaba chutando, né, bastante, porque começa a perder raciocínio, começa a bater o cansaço, então você não vai ter paciência de ler até o final. E você começa a chutar às cegas. E para que isso não aconteça, o que eu fazia? Eu, quando chegava mais ou menos faltando 1 hora e meia, 1 hora no máximo, geralmente 1 hora e meia, tá, gente? Para acabar a prova, eu tomava um energético, porque isso ia me dar uma vitalidade, só que ia ter um pico energético que não ia ser duradouro. Só que seria duradouro o suficiente para que eu conseguisse concluir aquelas horas restantes ou aquela hora restante da prova sem ter que chutar. Então fazendo tudo direitinho e sem perder. Então quando eu tô tendo uma queda no meu rendimento, eu dou mais uma estabilizada por um tempinho e esse tempo não é grande, mas é um tempo suficiente para que eu consiga garantir várias questões que eu com certeza chutaria. Então para que eu dê uma atenção, é só uma dica que eu dou aí para vocês. As outras dicas vocês já sabem, né, gente? Hoje é sábado, então tenta descansar, tenta fazer alguma coisa tranquila, não fiquem se matando de estudar e relaxa. Amanhã na hora da prova não fica colocando pressão, se vocês já corrigiram a prova de vocês, aí é inevitável, né? Então tentem fazer o máximo que der, mas o que eu diria é sempre assim, né? Chegar para fazer o máximo que vocês puderem sem colocar muita pressão. Só vai lá na boa e não coloca pressão. E eu sei que é engraçado dizer vai lá na boa e não coloca pressão, mas assim, só tenta chegar e fazer o máximo de vocês, tá, gente? Não importa se vocês foram mal no primeiro dia, se vocês não conseguiram ter o rendimento. A meta do primeiro dia nem era ir brilhantemente bem em humanas e linguagens. Ir de médio para de médio para bem ou razoável assim nessas provas, mas o que não podia deixar passar batida era a redação. Então, o primeiro dia é crucial que vocês tenham, o que foi inclusive o que fez eu passar, né? A redação. Mas se vocês conseguirem ir bem em alguma coisa e ainda ir bem na redação, ótimo. Então vocês já estão com bônus.
E mesmo se não tiver bônus, a meta principal era a redação. Nesse segundo dia, a meta principal é vocês trabalharem naquilo que vocês sabem que vai dar mais nota. Geralmente é matemática, tá, gente? Mas eu só vou usar essa estratégia diferente para esse dia porque, para mim, assim, as ciências humanas acabou atuando como se fosse a minha matemática. Então, nesse segundo dia, eu vou focar no meu ponto forte, que eu sei que eu consigo acertar mais, que é ciências da natureza, e matemática tentar fazer o máximo que eu puder. Então, assim, usem a estratégia de vocês aí, mas se quiserem alguma sugestão, alguma coisa, trabalhem no que dá mais nota. Ou então no que atribui mais peso para a prova de vocês. A minha, vamos supor que eu prestasse a USP, por exemplo. O peso da USP de natureza é muito maior do que o peso de matemática, por exemplo. Então, assim, para quem for prestar medicina na USP, por exemplo, seria muito mais interessante dar uma ênfase maior para a natureza. Então, conheçam também as provas de vocês, tá, gente? E é basicamente isso que eu tinha para falar. Muito boa prova, relaxa, tá, gente? Não se preocupa que vai dar tudo certo e vai lá na prova de boas, tá, gente? Tenta descansar hoje e tal, não fica pensando muito se você foi bem, se você foi mal. Agora é o momento de relaxar e tentar fazer o máximo de vocês amanhã, destruir na prova de amanhã, porque vai dar tudo certo, tá, gente? Se precisar de qualquer coisa, é só me chamar e é nóis. E outra, quando passar esse período, eu vou fazer vídeos comentando as questões que eu achei mais fáceis e que provavelmente vão ter uma valorização por conta da TRI. Então isso vai acontecer, tá, gente? Depois de passar as provas, né? Que eu tô entrando de férias agora. Então eu vou fazer esses comentários nas questões com relação ao grau de dificuldade, fazer algumas estimativas de acerto, porque eu também gosto de fazer isso, e eu geralmente chego muito perto, né, nas minhas observações, é bem assertivo, então é assim que eu gosto de fazer essas estimativas, e para mim sempre deu certo, e eu gosto muito de fazer isso, e não deixarei de fazer isso para vocês também esse ano. É isso, tá, gente? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e principalmente segue no Instagram, porque eu posto coisas da faculdade, então é um conteúdo a mais de motivação para vocês. Também sou bem acessível lá, tá, gente? Então pode seguir aí. O meu Instagram ele é fechado, então é como se fosse um bônus premium, né? Porque se vocês forem lá, vocês vão ter um contato direto, que não é aberto o Instagram, mas para quem tá lá consegue ver tudo, né? O que eu faço na minha rotina, na faculdade, tudo. E é isso, logo chega ProUni, logo chega Sisu, logo chega FIES, um monte de coisa aí, eu também vou ajudar vocês nisso daí. Então, é nóis, tá, gente? Vou postar coisas da faculdade também no canal, então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e segue lá no Instagram. É nóis, sucesso, boa prova, tchau!